Olá, tudo bem? Eu sou o Leandro Bertini e essa é uma moto filha da... Olá, tudo bem? Eu sou o Leandro Bertini e esse é o Camisa Alviverde. A camisa 3 de 2015, lançada pela Adidas, foi essa prateada em homenagem aos 100 anos da conquista da Taça Savoia. Você conhece essa camisa? E mais ainda, você sabe o que foi a Taça Savoia? Ah não? Então você vai descobrir depois da vinheta. Esse vídeo é o primeiro de uma série histórica que vai explicar o que as camisas comemorativas do Palmeiras efetivamente comemoram. A gente vai fazer um passeio pela história do Palestra Itália Palmeiras e assim entender o porquê as camisas têm os elementos que têm para homenagear os eventos que elas homenageiam. Para entender o que foi a Taça Savoia, é preciso entender a história do maior campeão do Brasil. Sim, a história do Palestra Itália Palmeiras é a história da Taça Savoia. Para entender essa origem, é preciso voltar no tempo. Vamos fazer uma viagem para 1914. São Paulo de 1914, para ser mais específico. E para ser mais específico ainda, agosto de 1914. A Câmara Municipal tinha acabado de eleger o Washington Luiz como prefeito de uma cidade de 450 mil habitantes. Sim, só isso. Metade da população da atual capital do Brasil, Rio de Janeiro. Você conhece São Paulo? Conhece o viaduto Santa Efigênia? Ele tinha acabado de ser inaugurado e estava correndo um problema sério de pessoas pulando dele tentando tirar a própria vida. Aquilo estava um problema muito grande na época. Os cavalheiros estavam em polvorosa pela inauguração da Chapelaria Paulista, onde podia-se comprar os chapéus do mais fino trato. Sim, todos usavam chapéus naquela época. Não usar era de um extremo mau gosto. As maiores referências culturais da época eram europeias e não americanas como hoje. Tanto que a língua estrangeira, que era mais importante, não era o inglês, era o francês. O Brasil era muito longe da Europa. Ué, você vai falar, não era a mesma distância? As placas tectônicas haviam se movimentado? Não! Mas não havia avião para fazer a travessia do Oceano Atlântico. Era só por navio e a vapor. Isso quando dava tudo certo. Fazia só 2 anos da tragédia do Titanic. E essa distância ficava maior ainda para as notícias chegarem. Lembre-se, estamos em agosto de 1914. No mês anterior, em julho, foi quando aconteceu o atentado ao arquiduque Francisco Ferdinando, que deu origem à Primeira Guerra Mundial, que na época era só chamada de Grande Guerra. Estava acontecendo uma invasão em São Paulo. Não tem nada a ver com a guerra, isso é maneira de falar. A invasão era de imigrantes, na sua grande maioria de italianos. Por quê? Porque na Europa estava havendo uma transição do modelo feudal para a industrialização. Então tinha muito camponês sem terra para trabalhar. E também a unificação da Itália tinha acabado de acontecer, coisa de 40 anos. E com essa unificação teve guerra, teve um monte de coisa que deixou tudo destruído. Então não tinha o que comer. E as pessoas vinham para o Brasil tentar uma vida melhor. O Brasil era um destino natural, afinal aqui tinha muita terra e muito café para ser cultivado. Então isso era um terreno perfeito para os italianos. Eu sei que eu estou resumindo, tá? Mas esse não é o tema do vídeo. Essencialmente foi isso que aconteceu. Não vamos explorar mais esse assunto, porque a gente vai falar da Taça Savoia. Os italianos estavam em uma terra estranha, com gente... Ah não, isso é outra história. Eles estavam numa terra estranha, muito longe da casa deles, em um lugar com os costumes muito diferentes do deles. Então era natural que eles se congregassem, que eles ficassem em colônias, um ajudando o outro. E esses imigrantes italianos eram chamados de oriundi, e eles tinham até um jornal próprio que chamava A Fanfula, que era editado em italiano. No meio disso tudo, o futebol. O futebol já era um esporte apaixonante. Os termos do futebol na época, inclusive, eram falados todos em inglês. Afinal, foram eles que inventaram o esporte. Já havia o Campeonato Paulista, e ele era organizado por 2 ligas. A mais importante da época, que tinha os melhores times, era a APSA, Associação Paulista de Esportes Atléticos. E os times que jogaram o Campeonato Paulista pela APSA naquele ano foram Mackenzie, Paulistano, São Bento. Não é o São Bento de Sorocaba não, era do Colégio São Bento, que ficava no Largo de São Bento em São Paulo, e que aliás foi campeão daquele campeonato. Os Scottish Wanderers, Ipiranga com Y, e a Associação Atlética das Palmeiras. A LPF tinha até o rival jogando, tinha um outro clube chamado Internacional, que tinha jogadores de vários países que jogavam, por isso que chamava Internacional,
mas ela ia ser encerrada 2 anos depois. Mas para a Federação Paulista de hoje, os 2 campeões das 2 ligas são considerados campeões paulistas de 1914. Por alguns anos, houveram 2 campeões paulistas, até que a LPF, Liga Paulista de Futebol, fosse encerrada. É importante lembrar que o futebol nessa época era amador, porque a elite que jogava. E a elite não queria que a ralé viesse jogar futebol com eles. Então era proibido qualquer tipo de pagamento para os jogadores, porque senão qualquer um ia conseguir jogar. Eles queriam que pessoas que não precisassem trabalhar jogassem futebol, entendeu? Isso era de propósito. Com esse crescimento do futebol no Brasil, era comum times da Europa virem fazer excursões esportivas aqui no Brasil. Como aconteceu, por exemplo, em 1910, onde a maioria dos times que vinham eram ingleses. Em 1910, por exemplo, veio o Corinthians Football Club, que deu origem a um outro clube de várzea, que foi muito bem sucedido na várzea e depois na primeira divisão. Acho que vocês sabem de quem que eu estou falando. Naquele agosto de 1914, vieram 2 times italianos excursionar no Brasil. O Torino, que joga a Série A da Itália até hoje, e o Pro Vercelli. O Pro Vercelli, depois de 2 refundações, joga a 3ª divisão do campeonato italiano. E na coleção de 2021 lançou uma camisa verde. Eles usam a camisa branca ou preta. Eles lançaram uma camisa 3 verde para homenagear o Palmeiras. Você sabia disso? Pois é. Vendo essas equipes italianas jogando contra os brasileiros e moendo as equipes brasileiras, um jornalista chamado Vincenzo Ragonetti, ele colocou um ataque na fanfula. Ele mesmo disse que ele era um ataque que ele queria fazer, criticando os oriundi de não ter nenhum time aqui no Brasil para representar a colônia italiana no futebol nacional. Claro, existiam já times de origem italiana, mas nenhum desses times tinha o futebol realmente como carro-chefe. Luigi Servo, ele era jogador do Internacional, que eu falei, e ele leu essa convocação, e ele já pensava nesse assunto. Então foi a oportunidade perfeita, ele entrou em contato com o Vincenzo e falou, vamos então fazer um clube para representar a colônia italiana. Assim, no dia 19, saiu uma convocação para quem quisesse participar para criar esse clube, no Salão Alhambra, no número 2 da rua Marechal Deodoro, que hoje é a Praça da Sé. Durante esses dias, até o dia 19, foi então feito um movimento para arrecadar dinheiro para fundar esse novo clube. Um dos grandes financiadores do Palestra Itália foi a família Matarazzo, que tinha as indústrias onde o Luigi Servo trabalhava. Nesse dia 19, não se chegou a nenhum consenso se o novo clube deveria priorizar o calcio, que é o futebol italiano, ou atividades culturais. Por quê? Porque quem foi chamado para presidir a reunião foi Ezequiel Simoni. E ele era muito ligado a atividades culturais. Ele participava de teatros anarquistas operários, ele gostava desse tema. Mas ele foi escolhido pela própria experiência que ele tinha em associações. E aí, como não houve esse consenso, foi marcada uma nova reunião. Aí sim, no dia 26 de agosto de 1914, os 46 presentes na reunião chegaram ao consenso que o novo clube deveria priorizar o futebol. E estava fundada a Società Sportiva Palestra Itália, ecco! Nosso primeiro presidente, portanto, foi Ezequiel Simoni, que ficou por muito pouco tempo no cargo. Apesar disso, ele é considerado um dos 4 fundadores. Ele, o Vincenzo Ragonetti, o Luigi Servo e o Luigi Marzo, que ficou como vice-presidente. Até aqui, já dá para perceber que aquela história que o Palmeiras é uma dissidência do rival é uma história sem pé nem cabeça, de uma estupidez sem tamanho. O abençoado, que até hoje ainda fala nessa história, mostra um total e completo desconhecimento da história do nosso clube e principalmente do clube dele. Um historiador do rival já provou que essa história é completamente sem sentido. Tem um outro ponto importante nessa reunião desses 46 presentes. Quem foi eleito o primeiro mestre-sala, e sim, não era uma escola de samba, tá? Mestre-sala era quase que um mestre de cerimônias. Foi o Álvaro Pereira. Isso não é nome italiano, porque ele era brasileiro. Os oriundi queriam criar um clube para representar a colônia italiana, mas o artigo 5º da ata de reunião garantia que pessoas de qualquer nacionalidade estavam livres para se associar ao novo clube. Foi criado um clube para representar a colônia italiana, mas acima de tudo um clube brasileiro. Muitos times da época que eram fundados, esses que eu falei até para representar a Itália também, eles já começavam jogando capenga
perdia, desanimava os torcedores e acabava falindo. O Palestra Itália não queria fazer isso. Então ele pediu a filiação à PSA e passou até o final do ano treinando num campo na Vila Mariana, na rua Major Maragliano, porque ela queria já começar a jogar com um time forte. A PSA até aceitou a filiação, mas falou, não, jogar ainda não. Então a gente estava com um processo ali que ia tomar um tempinho. Mas aí aconteceu um problema. Conforme a guerra foi se desenrolando na Europa, vários italianos precisaram voltar para lutar e os que estavam contribuindo financeiramente com o novo clube passaram a contribuir com a Cruz Vermelha Italiana. Isso fez com que o Palestra Itália quase falisse. A gente ficou sem ter como pagar a conta de luz e de água. O Luigi Servo falou, a solução é fazer um jogo. Assim, no ano seguinte, no início, em 24 de janeiro de 1915, foi organizado um jogo, também contra um time de raiz italiana, o Savoia, da cidade hoje de Votorantim, que na época era distrito de Sorocaba. E esse jogo era um amistoso, mas tinha que valer taça. Amistoso por amistoso não tem graça nenhuma. E assim fizeram uma taça chamada Taça Savoia, que ficou exposta lá em Votorantim, numa loja de calçados. O time foi de trem para lá, foi recebido pela imprensa e foi num jantar oferecido pelo time local, no hotel, um jantar muito suntuoso. E aí não foi um jogo só, foram dois, porque era comum na época as partidas terem primeiro uma partida do segundo quadro e depois uma partida do primeiro quadro. O que era segundo e primeiro quadro? O segundo quadro nada mais era do que os reservas, e o primeiro quadro eram os titulares. Dentre os reservas estava Luigi Servo. Como eu falei, ele era jogador. E tomou uma chacoalhada de 4-0. Parece que ele não jogava muito bem. Olha só a escalação do segundo quadro. Stiliano no gol. Politi e Gambini 1 na zaga. Vale, Fiaschi e Allegretti no meio campo. E Amilcari, Ferri, Cavinato, Luigi Servo e Gianetti 2 no ataque. Ou Gianetti 2 no ataque. Você vê que era um esquema 2-3-5. Sim, a melhor defesa é o ataque. E aí o primeiro quadro queria vingar o segundo quadro e entrou às 14 horas daquele dia para jogar com essa escalação. Stiliano ainda no gol. Bonato e Fulvio na zaga. Politi, Bianco e Vale no meio campo. Cavinato, Americo, Allegretti, Amilcar e Ferre no ataque, ecco. Bianco fez o primeiro gol com a nossa camisa do Palestra Itália e Amilcar fez o segundo, os dois de pênalti, no segundo tempo. Quem falou naquela época nos jornais, ou quem assistiu a partida, fala que foi um jogo muito disputado, com entradas duras dos dois lados, disse que não foi nada de amistoso não. E com esses 2-0, o Palestra Itália já ganhava sua primeira taça. Ela foi entregue na sede do Savoia. Luigi Servo fez um discurso emocionado. O Fanfula então soltou um artigo exaltando o primeiro triunfo do novo clube. A partida foi disputada no Campo dos Castelões e essa foto lendária é lá nas tribunas do estádio. E essa aqui foi a primeira camisa usada pelo Palestra Itália. Verde, com PI bordado em branco, nesse estilo dessa aqui. Com as golas e as mangas em branco, os calções brancos e as meias também verdes com uma faixa branca e uma faixa vermelha. Olha, em 2025, para comemorar os 110 anos, podia ter uma reconstrução dessa camisa, hein? Olha a dica que eu tô dando aqui, seja qual for a fornecedora, se fizer isso aí eu quero minha parte dos royalties. Em 2015, no centenário, a homenagem foi essa camisa aqui, que eu considero a altura, eu acho muito bonita essa camisa. Mesmo sabendo que tem muita gente que não gosta, eu já vi muita gente criticando em um vídeo. As camisas mais feias do Palmeiras, o cara pôs essa aqui. Gosto é gosto, eu já sempre falei isso, respeito o gosto dele, mas eu acho linda. E você vê a reprodução da Taça Savoia aqui no peito, e é por isso que a camisa é prata, porque a Taça Savoia era uma taça prata. E se você quer ver essa taça, é fácil, é só ir no Allianz Parque, na sala de troféus ela está logo na entrada. A primeira taça que o Palestra Itália ganhou, uma taça que está intimamente ligada à história do maior campeão do Brasil e a taça que inicia a nossa trajetória. E aí, gostou da história? Então se inscreve no canal, porque vai ter mais aqui, e assim você não perde
Ativa o sininho para ser avisado sempre que sair um vídeo novo no canal. E já dá o seu like, que ajuda muito esse vídeo a chegar a outros palestrinos que querem conhecer melhor a história do clube. Agradeço muito a sua presença aqui no Camisa Alviverde. Fique em paz, a gente se vê logo mais. Um abraço.